Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é muito conhecido por todos nós, a expansão ultramarina portuguesa. Mas a proposta aqui não é repetir aquela narrativa tradicional cheia de glórias e descobertas. A ideia é pensar este processo a partir de uma visão brasileira, ou seja, questionar como essa história foi contada, o que foi deixado de fora e quais foram as consequências disso para o Brasil. Antes de mais nada, vamos voltar ao contexto do século XV. A Europa estava passando por transformações profundas. O sistema feudal estava em crise, o comércio crescia, as cidades ganhavam força e as monarquias estavam se consolidando. Portugal foi um dos primeiros países europeus a se unificar como Estado e, por isso, saiu na frente desse movimento de expansão marítima. Com a localização geográfica favorável, acesso ao Atlântico e investimento em tecnologia naval, como caravelas, bússolas e astrolábios, os portugueses estavam prontos para explorar novas rotas e conquistar novos territórios. Mas é importante deixar claro que essa expansão não foi motivada apenas por curiosidade ou sede de conhecimento. Os objetivos eram muito concretos. Havia uma forte motivação econômica, pois Portugal queria encontrar novas rotas comerciais, especialmente para as especiarias do Oriente. Também havia uma motivação religiosa, ligada à expansão do cristianismo e ao combate aos muçulmanos. Além disso, havia também interesses políticos, já que Portugal queria se firmar como uma potência. E também haviam interesses sociais. Muitos nobres empobrecidos viam nas expedições uma chance de enriquecer ou ganhar terras. Ou seja, a expansão não foi apenas um movimento técnico ou cultural, mas também um movimento político, estratégico e profundamente econômico. Antes mesmo de chegar à América, os portugueses já estavam atuando na costa africana. Eles instalaram feitorias, fizeram alianças e também começaram a capturar pessoas para serem escravizadas. É nesse momento que nasce o tráfico transatlântico de africanos escravizados, sendo este um dos pilares da colonização que viria a acontecer no Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 é tradicionalmente chamada de descobrimento. Mas hoje em dia, a gente já sabe que esse termo precisa ser revisto. O Brasil não foi descoberto. Milhões de pessoas já viviam aqui, com culturas, línguas, religiões e formas de organizações próprias. O que houve foi um encontro entre mundos. Um encontro marcado pela desigualdade de força, pela imposição cultural e logo depois pela violência e pela colonização. Por isso, muitos historiadores preferem usar o termo como invasão, conquista ou início da colonização. Tudo que pode ajudar a tirar o foco da narrativa eurocêntrica que coloca os portugueses como heróis e os indígenas como figurantes. Depois da chegada, Portugal implantou no Brasil um modelo colonial baseado em exploração econômica, com a monocultura da cana-de-açúcar e o uso da mão de obra escravizada. A terra foi distribuída em grandes lotes e a sociedade se organizou de forma extremamente desigual. Esse modelo não ficou no passado. Ele deixou marcas profundas que ainda afetam a nossa sociedade hoje. O racismo estrutural, a concentração de terras, a exclusão dos povos indígenas e a desigualdade social são todos heranças desse projeto colonial. Outro ponto que vale a pena pensar é como essa história foi contada para a gente. Durante muito tempo nos livros escolares e até nos meios de comunicação, a expansão ultramarina era retratada como uma saga de coragem e avanço. Pouco se falava da escravidão, da destruição das culturas indígenas ou das consequências reais deste processo. Só nas últimas décadas é que alguns autores e educadores começaram a recontar essa história de forma mais crítica e mais humana. Historiadores como Lilia Schwartz, Manolo Florentino, Kátia Matoso e Laurentino Gomes vêm trazendo novas interpretações baseadas em documentos, testemunhos e uma visão mais ampla da história. E esse movimento é fundamental, porque ele mostra que a história não é neutra. Ela é contada por alguém e com alguma intenção. Para concluir, eu queria reforçar que repensar a expansão ultramarina portuguesa é uma forma de entender melhor quem somos hoje. É olhar para o passado com senso crítico e reconhecer erros, violências e também silenciamentos. É perceber que a história oficial muitas vezes escondeu vozes e experiências fundamentais, principalmente as vozes indígenas e dos africanos.
E só a partir desse reconhecimento é que a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais consistente e mais plural. E é isso. Muito obrigado.